pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos então ao nosso outro módulo, nosso módulo Sistema Nervoso. Esse módulo é um módulo bem grande, eu dividi ele em várias partes. Então vamos começar. Eu sou o Dr. André Lopes e estou guiando vocês neste curso sobre fisiologia humana. Sem dúvida nenhuma, até agora nós vimos que os sistemas fisiológicos eles são o máximo. E isso é um fato. Nós aprendemos muito até agora. Mas quando nós falamos em termos de controle fisiológico, não tem quem ganhe do sistema nervoso. O sistema que mais chega perto do ponto de vista de importância e capacidade de controle é o sistema endócrino, que do ponto de vista hierárquico de controle está em segundo lugar. Essa parte do nosso curso ela é toda então dedicada ao sistema nervoso. Nessa parte nós vamos abordar muitas coisas e mesmo assim muitas outras ficarão sem ser aprofundadas. Para que a gente possa ter uma ideia, os cientistas, ou melhor, os neurocientistas, eles acreditam conhecer apenas 10% de tudo o que acontece no sistema nervoso. Imagina, seria a pretensão nossa trazer tudo aquilo que o sistema nervoso esconde e tudo aquilo que já foi estudado. Então, prepare-se para o nosso maior módulo. E principalmente, prepare-se para aprender muita coisa bacana sobre fisiologia do sistema nervoso como um todo. Essa imagem é uma imagem muito interessante. Ela mostra uma cirurgia cerebral pré-histórica. O cérebro, a história nos mostra sobre esse órgão, essa parte, que somos extremamente curiosos. Tivemos sorte no processo evolutivo e acabamos nos tornando a espécie dominante. Indícios sugerem que até mesmo os nossos ancestrais pré-históricos, eles já entendiam que o encéfalo era fundamental para a manutenção da vida. Os registros pré-históricos, eles são ricos em exemplos de crânios de hominídeos datando de mais ou menos 1 milhão de anos ou mais, e esses crânios apresentavam sinais de lesões graves, provavelmente cometidas por outros hominídeos, aonde eles já sabiam que ao atingir essa região causariam a morte quase que instantânea dos seus adversários. Mas o mais interessante disso é exatamente essa imagem, que ela nos mostra a tentativa de realizar uma cirurgia em crânio. Essa nossa imagem registra esse tipo de coisa, onde nós temos aqui um afundamento e aqui uma incisão na estrutura craniana datada de 7.000 anos atrás. Durante a história, várias interpretações foram feitas sobre o cérebro humano. A mais interessante talvez seja a de Descartes. Ele imaginou que o cérebro funcionasse como uma válvula e que media as ações entre a mente e o corpo a partir de sinais externos, que eram captados através dos olhos. Ele não estava tão longe daquilo que nós sabemos hoje sobre o sistema nervoso. Michelangelo, por exemplo, pintou a criação de Adão, e que dessa forma já transmitia a ideia de que o cérebro era a estrutura que governava a razão e a tomada de decisão nos seres humanos. Nessa época, sem dúvida nenhuma, isso parecia uma provocação à igreja, porque o sistema predominante de governo, de estrutura política, era o sistema religioso. Então ele teve que esconder através da pintura suas ideias a respeito do sistema nervoso e a governança de forma geral. Dentro dessa expectativa, em novos estudos durante o século 17, 18, começaram a aparecer as estruturas mais complexas. Aquelas estruturas que deram início a uma era importantíssima de neurofisiologia. As primeiras estruturas foram chamadas de substâncias cerebrais. E essas substâncias, se observou, que elas tinham pertenciam ao sistema desse tecido cerebral e era dividido em duas partes, a substância cinzenta e a substância branca. A relação proposta foi que a substância branca, que tinha continuidade com os nervos do corpo todo, era decorrente e indicada como contendo as fibras que levavam e traziam informações para a substância cinzenta. Então uma dependia da outra. A branca levava e trazia informações e a cinzenta computava essas informações no sistema. Mas o que é o sistema nervoso? Bom, vamos começar abordando de maneira mais focada sobre fisiologia. Por vezes nós vamos percorrer também a anatomia,
E assim, nós vamos trazendo conhecimento para a nossa vida sobre esse sistema fisiológico que é tão importante. Primeiro de tudo, nós temos que dividi-lo para que nós possamos estudar ele de maneira mais didática, mais tranquila. Nós vamos dividir ele em sistema nervoso periférico e central. É claro que eles trabalham juntos, mas para que possamos ter uma abordagem didática e possamos entender os processos fisiológicos que eles acabam sendo divididos e que a gente entenda de maneira mais clara, é que nós vamos fazer em partes, através do sistema central e periférico. Essa imagem ela nos mostra o que compõe o sistema nervoso central. Então nós podemos ver aqui o sistema nervoso central, que é composto especificamente pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o periférico, ele é composto pelos nervos, pelos gânglios nervosos e também pelos órgãos que eles inervam. Dentro dessa estrutura toda, nós temos anatomicamente uma visão um pouquinho mais ampla desse encéfalo, onde nós temos o tálamo, gânglios da base, hipotálamo, bulbo olfatório, mesencéfalo, lobo temporal, lobo frontal aqui em cima. Nós temos o tronco cerebral, que é composto pela ponte e pelo bulbo, a medula espinhal, o cerebelo, o corpo pineal, o lobo occipital, o corpo caloso e o lobo parietal. Com toda a certeza do mundo, essa estrutura ela é a principal parte do sistema nervoso central. O cérebro ele é formado então por dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são unidos por uma estrutura anatômica que é chamada de corpo caloso. Essa estrutura esbranquiçada que nós estamos vendo aqui que une os dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, na grande maioria das pessoas, tem como função o controle do pensamento lógico e a competência comunicativa. O hemisfério direito ele é responsável por outras funções, como o pensamento simbólico e a criatividade. Outra estrutura importante do sistema nervoso central, sem dúvida nenhuma, é o cerebelo, que controla o ato de caminhar e a coordenação e o equilíbrio. Ele funciona como uma antena que recebe sinais para se localizar e realizar ações. Entre o cerebelo e a medula espinal está o tronco cerebral, que pode ser um tipo de funil. É nele que passam todas as conexões nervosas, e elas têm relevância fundamental em funções não só motoras, mas visuais, de deglutição, respiratórias, entre outras. Rapidamente a gente vai falar um pouquinho sobre cada lobo, apenas para que a gente possa matar um pouquinho a curiosidade e também instigar você a entender mais sobre o assunto. Nós podemos dividir os lobos em lobos frontais, direito e esquerdo, que se localiza mais à frente do cérebro. Esses lobos eles atuam na função de planejar, agir, falar, gesticular, pensar de forma abstrata e também se movimentar. Além disso, essa área do cérebro controla funções relacionadas ao comportamento, humor, afetividade, atenção e iniciativa para executar as ações. Já os lobos occipitais, eles estão localizados mais atrás do cérebro e coordenam as funções de visão, de reconhecimento de objetos e também de pessoas. Os lobos temporais, eles estão localizados na região lateral do cérebro e coordenam as funções de aprendizagem, memória, compreensão da linguagem e processamento visual. Esse principalmente sendo recrutado por vocês durante o curso. Lembra, a gente está em processo de aprendizagem. Lobos parietais estão localizados na região superior do cérebro. Coordenam as funções envolvidas na percepção de sensações como o tato, a dor, o calor, além de controlar a capacidade de localizar no espaço e reconhecer os objetos através do tato. Além disso, nós temos o córtex de associação, os quais coordenam a elaboração de movimentos mais complexos. Se você deve ter notado que estes lobos eles recebem o nome dos ossos que protegem suas respectivas áreas. O lobo frontal, obviamente, está protegido pelo osso frontal. O lobo occipital está protegido pelo osso occipital. O parietal, pelo osso parietal. E nós temos também o lobo temporal, protegido pelo osso temporal. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora sobre sistema nervoso. Voltando ao sistema nervoso em si, nós precisamos saber que o mesmo é dividido em sistema nervoso central e periférico. Isso nós já vimos. Essas estruturas, então, podem ser divididas em centrais e periféricas. O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro, pelo
pelo cerebelo, pelo tronco cerebral, pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos raquidianos, os gânglios e as inervações terminais. Essa imagem ela é uma visualização bem interessante, porque ela mostra aonde cada uma dessas funções se encontram. Esse sistema nervoso central, por exemplo, ele é conhecido em anatomia como neuroeixo, e o conjunto do encéfalo e da medula espinhal dos vertebrados. Junto tudo isso funciona como o sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico, sendo unificados pelas suas funções. Para entender melhor como funciona a ligação entre sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, nós vamos falar sobre essa imagem. A partir da medula espinhal, 31 pares de nervos inervam pele, músculos e outras estruturas. Isso origina o sistema nervoso periférico, que é controlado, que acaba controlando o movimento, os órgãos, as sensações como calor, frio, tato e muito mais. É importante que a gente veja aqui essas estruturas, a medula espinhal, as raízes vertebrais, as raízes ventrais, as raízes dorsais, os nervos, que vão lá fazer a estrutura de inervação de músculos, pele e assim por diante. A medula espinhal ou espinal é uma porção alongada do sistema nervoso central que se continua com o tronco cerebral. Ela inicia na altura da primeira vértebra cervical e termina na altura das primeiras vértebras lombares. Na imagem a gente pode ver o canal, esse canal vertebral, o local onde está a medula, colocada de maneira bastante protegida. Então a gente tem isso aqui dentro do canal vertebral, onde é protegida através das vértebras. Na medula, a distribuição de substâncias branca e cinzenta é inversa. A distribuição no cérebro e no cerebelo, anteriormente estudados, é bem diferente, é o contrário daquilo que a gente vê nessa estrutura. A substância branca, ela situa-se na periferia e a substância cinzenta no centro. Os cortes transversais da medula espinhal revelam que os detalhes da sua anatomia variam de acordo com a altura em que são cortados. De modo geral, a substância cinzenta tem um aspecto semelhante ao de uma borboleta com suas asas abertas. Então a gente pode olhar aqui a substância cinzenta, lembrando uma borboleta com as asas abertas. Podemos dar uma visualizada melhor na estrutura de um nervo, o qual é iniciado na medula espinhal e ele é encaminhado por todo o sistema periférico. A gente pode perceber que, na verdade, o nervo ele é composto por dezenas de axônios, os quais veremos na sequência, mas são estruturas presentes nas células neurais. E eles encaminham os sinais do sistema nervoso periférico para a medula espinhal, logo após para o sistema nervoso central. Eles que são a ligação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Então nós temos aqui a medula espinhal, as raízes ventrais, as raízes dorsais e o nervo que vai fazer a ação lá nas estruturas periféricas. Aqui nós estamos analisando a parte de estrutura, vértebras cervicais de um animal, né? Então notem aqui os pares de nervos saindo da projeção medular e indo para inervar as suas estruturas mais complexas. Chegamos às células do sistema nervoso. Antes da gente se aprofundar mais sobre o sistema nervoso, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre as células que compõem esse sistema. Elas não são células comuns, elas são células um pouquinho mais complexas e acabam trazendo informações bem interessantes de como esse sistema todo interage fisiologicamente. Os neurônios, eles são divididos em várias estruturas, né? Não são só de condução nervosa ou de memória, qualquer coisa. Nós temos os oligodendrócitos, que estão exemplificados aqui. Esses oligodendrócitos, eles são responsáveis pela produção da bainha de mielina, uma substância lipídica que tem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Depois, nós temos esse aqui em verde, que é chamado de astrócito. Ele tem a função de sustentação e nutrição dos neurônios. Quando o cérebro está lesionado, por exemplo, os astrócitos formam o tecido de cicatrização para reparar o dano que foi cometido pela lesão. Depois,
nós temos a microglia. A microglia são células que participam do processo de inflamação e recuperação do sistema nervoso central. Elas secretam também diversas citoquinas reguladoras no processo imunológico e removem os restos celulares que surgem destas lesões do sistema nervoso central. Então, além do neurônio, nós temos diversas estruturas, o astrócito, a microglia, o oligodendrócito, fazendo a manutenção e dando suporte para que esses neurônios possam trabalhar e agir de maneira bem bacana, bem correta. Quando nós falamos então de memória, falamos de capacidade do sistema nervoso central, nós não estamos falando só do número de neurônios. Nós também estamos falando do número de microglia, oligodendrócitos e astrócitos. Uma curiosidade, quando Einstein, aquele famoso cientista físico, Albert Einstein, faleceu, o cara que fez a dissecação do corpo dele para testar a morte, subtraiu o cérebro dele e mandou um pedacinho desse cérebro para diversos laboratórios pelo mundo, sem dizer que era do Einstein. E ele perguntou para os pesquisadores que receberam esse cérebro se eles notavam alguma diferença entre aquela amostra que tinha sido mandada, a amostra do Einstein, com aquilo que eles tinham visto ao longo das suas carreiras. Todos os pesquisadores que analisaram o cérebro do Einstein, sem saber que era do Einstein, disseram a mesma coisa. O número de neurônios é igual, não muda quando comparado a outro cérebro, mas a quantidade de estruturas da glia, ou seja, a microglia, oligodendrócitos e astrócitos, era bem maior do que da população média. Isso mostra que não é a quantidade de neurônio que te faz mais ou menos inteligente, mas sim a capacidade de reparar, de tornar ele mais eficiente e sustentar e nutrir de maneira mais adequada. Então, nós vamos encerrar esse primeiro módulo, essa primeira partezinha do sistema nervoso central, e vamos dar uma respiradinha. Estamos batendo em torno aí de aproximadamente 18, 19 minutos. Está na hora da gente tomar um cafezinho. Reparte comigo esse. Logo, logo a gente volta e a gente recomeça no próximo módulo, o módulo 1B. Nós vamos falar sobre neurônios. Não demora, mas toma um café, dá uma respirada e eu te aguardo aqui mesmo. Abraço!